Salmo de número 6. Este salmo escrito em 1004 a.C., pelo próprio Davi. Ele diz o seguinte, o Salmo 6: Senhor, não me castigues na tua ira, nem me disciplines no teu furor. Misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem, todo o meu ser estremece. Até quando, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra-me. Salva-me por causa do teu amor leal. Quem morreu não se lembra de ti. Entre os mortos, quem te louvará? Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama. De lágrimas encharco o meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam mal, porque o Senhor ouviu o meu choro, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. Serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos, frustrados, recuarão de repente. Amém, meus irmãos? Que eu diminua e o Senhor cresça. Liga o ar-condicionado ali para mim, por favor. Como eu disse aos irmãos, Salmo 6, escrito por Davi em 604. O contexto desse salmo foi um contexto muito difícil para Davi. O contexto desse salmo está relatado, Chilton, em 2 Samuel, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 12, o verso 1 a seguir. Aliás, pode deixar o verso 1. O Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar ele, disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade e eram rico e o outro pobre. Pode deixar aí, Chilton. Eu vou resumir para a gente não ler todo o texto. Aí Natã disse a Davi: olha, tinha 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha muitas fazendas, tinha bois, tinha cabras, tinha ovelhas. E o pobre só comprou com o dinheirinho dele um carneirinho, criou esse carneirinho. O carneirinho era tão amado, era tão estimação, que ele dormia até na cama do dono, do pobrezinho. E os filhos do pobre viviam com o carneirinho, brincando dentro de casa como bicho de estimação. Aí um dia chegou um viajante, e o viajante fez o pobre matar o carneirinho, cozinhou o carneiro e comeu o carneiro. Aí Natã relata isso para Davi. Davi rei disse: me diga quem foi. Me diga quem foi que eu vou lá prender esse danado. Eu vou fazer ele pagar 4 vezes mais o carneirinho. Não pode fazer um trem desse com o pobrezinho do homem, só tinha um carneirinho. Aí Natã disse: foi tu. Aí Davi disse: eu? Sim. Tu tinha todas as mulheres do reino, o Senhor te deu a tua esposa, o Senhor te deu os reis, te deu a nação de Israel, o Senhor te deu tudo, moço. E você pegou a mulher de Urias, o Etita, dormiu com a mulher. Vai ali, Priscila, buscar. Tem um lugar aqui, por favor. Rapidinho, lá na frente. Aqui, ó. Seja breve, minha filha. Já foi. Demorou demais. Aí o que acontece? Tu pegou a mulher de Urias. E Davi pegou a mulher de Urias mesmo. Ainda pegou Urias, botou na frente da batalha para ele morrer na espada dos amorreus. E morreu. Aí, verso 9 de 2 Samuel, verso 9, Chilton. Por que você desprezou a palavra do Senhor fazendo o que ele reprova?
Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas, aliás, não amonitas, não amorreus, e ficou com a mulher dele, verso 10. E ele diz o seguinte: por isso a espada nunca se afastará da tua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser a sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você, tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com as suas mulheres em plena luz do dia. Você fez isso às ocultas, às escondidas, mas eu farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Verso 13, irmãos. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. É esse o segredo, irmãos. O segredo de uma vida de sucesso é esse aqui. Davi disse: eu pequei. Eu pequei. Quando ele diz eu pequei, ele diz: eu assumo o que eu fiz. Eu sou pecador. Imediatamente Deus responde Davi. Natã disse: o Senhor perdoou o teu pecado. Você não morrerá. A diferença do nosso coração para o coração de Davi é que a gente não assume que peca, embora sabemos que pecamos. Todos nós, eu e os irmãos. Eu não estou aqui nessa noite como um supra-santo, porque o único que não pecou entre nós é Cristo Jesus, do qual nós rendemos a Ele louvores e adoramos o seu nome. Ele é santo. Nós não pecamos. Nós não negamos que Jesus é Deus. Ele é Senhor. Mas todos nós somos pecadores. Todos nós. E Davi disse: eu pequei. E aí, Natã disse no verso 14: entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. O filho da relação desse erro escondido, desse pecado, esse menino morrerá. Essa é uma dura lição. Esta é uma dura disciplina. E o texto diz no verso 15: depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o menino, o filho que a mulher de Urias dera a Davi. Eu vou dar uma parada aqui e nós vamos para o Salmo de número 6. Porque foi aí que Davi escreveu o Salmo de número 6. Era 1004 a.C. Aí Davi escreve o Salmo 6. E neste Salmo, Davi nos coloca quatro irmãos, estágios percorridos entre a tribulação, a vergonha, até chegar ao triunfo. E essa história não termina como as histórias de Shakespeare, que o amor não é correspondido, que o amor não tem amor. As histórias de Shakespeare que Romeu e Julieta morrem. Essa história termina com um final feliz. Mas é isso que Deus nos ensina. A trajetória, 4 estágios da trajetória da angústia, da tribulação, da luta, da vergonha, da dor para o triunfo. Como nós podemos triunfar? A primeira trajetória está narrada nos versos 1 a 3 desse salmo. É a mais difícil de todas elas. É a dor da disciplina. A dor da disciplina. Nós só aprendemos quando somos disciplinados. Davi disse: Senhor, não me castigues na tua ira. Já que eu vou ser castigado, não use de ira, use de misericórdia. Eu não quero a tua espada. Eu não quero cair na disciplina do teu furor. Verso 2, ele diz: misericórdia, Senhor, pois eu vou desfalecendo. Aliás, irmãos, é bem interessante porque o nome Senhor
O nome Senhor, que a gente chama de Deus, na nossa língua dia a dia, né? Deus, Senhor. O nome Senhor aí, na Bíblia, o nome Senhor, ele tem vários significados. Nós estamos lendo Senhor. Se outras vezes você ler em outra palavra, você vai ver também o nome Senhor, e outras vezes o nome Senhor. Mas de acordo com o original do texto hebraico, como for escrito, ele tem um significado diferente. Às vezes o nome do Senhor era Elohim, às vezes era Rafá, às vezes era Shalom, El Shaddai. Neste caso desse texto, o nome do Senhor aí que aparece no original é Jeová, que quer dizer Deus de aliança. Então Davi diz o seguinte: quem foi lá no pasto me apanhar quando eu estava cuidando das ovelhas, não foi Samuel, foi o Senhor. Quando eu era ainda um menino pastor que cuidava das ovelhas do meu pai, que eu enfrentei um leão, quem me buscou lá foi o Senhor. O que Davi está dizendo é, o Senhor que me achou lá foi um Senhor que fez uma aliança comigo. Em outras palavras, nós estamos aqui nessa noite porque Cristo é a aliança de Deus entre nós. Todos nós, irmãos, estávamos desgarrados como ovelha, mas Cristo é a aliança. Por isso que ele disse, na ceia, quando ele acaba de comer com os discípulos, ele disse, esse é o sangue da nova aliança, de uma nova conjuntura, de um novo momento. Então, quando ele diz, eu sou a aliança, uma nova aliança. Então, esse salmo, aliás, o Salmo 6, ele tem 8 vezes o nome do Senhor. 8 vezes. Shilton, sebo de carneiro nos dedos. Verso 1 do Salmo 6. Aparece o primeiro Senhor. Verso 2, o segundo Senhor. O segundo nome. Verso 2, o terceiro nome. Verso 3, até quando, Senhor? O quarto nome. Verso 4, o quinto Senhor. Verso de número 8, ele diz, porque o Senhor ouviu, sexta vez. Verso 9, o Senhor ouviu a minha súplica. E verso 9, o Senhor aceitou a minha oração. 8 vezes aparece o nome Senhor. Eu não sei se na sua Bíblia está escrito que este salmo, ele é para o mestre de música e é para ser tocado, meu caro Júnior, meu caro Marcelo, minha cara Maristela, com um instrumento de 8 cordas. Um instrumento de 8 cordas é um instrumento de oitava, chamado instrumento de oitava. É um instrumento de melodia um pouco mais grave. Davi queria que esse seu salmo, essa melodia profunda, fosse tocada de modo com um instrumento de 8 cordas, bem profundo, com mais músicas, com mais canções, com mais notas musicais. Ele queria que desse melosidade à sua melodia, que eu posso dizer que era, de fato, melancólica. Em outras palavras, o instrumento de 8 cordas é um chamado oitava baixa. De mais cordas, produzia mais sons, de tão intensidade, e Davi era músico, nós sabemos disso, de tão intensidade que era o seu lamento, o seu choro. Muito bem, meus irmãos. Então, a primeira trajetória, a dor da disciplina. O verso de número 2, ele diz, misericórdia, Senhor, pois eu vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem. Todo o meu corpo estremece. Até quando, Senhor? Até quando eu vou viver isso? A disciplina é um negócio difícil de Deus. Mas eu quero ler com os irmãos Hebreus 12, versos 4 e 6. Aliás, 5 e 6. Hebreus 12, versos 5 e 6. Vamos ler Hebreus 12, verso 5. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como a filhos.
filho meu, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Verso de número 6. Pois o Senhor disciplina, vamos ler juntos, em alta voz? A todo o Senhor disciplina a quem? E castiga. Quem faz isso? O Senhor. Na verdade, você está vendo, põe lá o verso 5, Chilton. Veja que ele abre aspas, quando diz, dirige a vocês como a filhos, abre aspas, meu filho, é uma citação de Provérbios. Provérbios 3, verso 11, por favor, meu irmão amado. Quando a gente vê Provérbios 3, verso 11 e 12, diz o texto, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a tua repreensão. Verso 12, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. E todo mundo que é pai aqui sabe que a gente precisa disciplinar filhos. Já disciplinamos filhos. Então, nós passamos por disciplinas do Senhor. Então, a primeira trajetória da tribulação para o triunfo, para a vitória, é a gente aceitar, compreender e entender a dor da disciplina. Na dor da disciplina, nós fazemos a pergunta mais fácil de nós humanos fazermos. Não a mais óbvia, mas a mais fácil. Oh Deus, por quê? Até quando? E a resposta é, meus irmãos, até que nós aprendamos a lição. Então a primeira trajetória de Davi, ele diz, eu estou com a dor dessa disciplina terrível. E essa disciplina, ela me enfrenta, obrigado meu caro, ela me enfrenta em 3 momentos da minha vida. Eu quero falar dessas palavras com vocês. A primeira está no verso de número 2. Eu vou desfalecendo. A segunda palavra aparece no verso 2, lá no final. Os meus ossos tremem. E a terceira palavra aparece no verso 3. Todo o meu ser estremece. Essas 3 palavras, que aparecem diferentes na nossa escrita, elas são iguais na língua hebraica. Essa palavra tem o significado de Bahal, que significa angústia, luta, tribulação. Esta palavra Bahal, escrita em hebraico, significa o homem é disciplinado porque ele merece ser disciplinado pelo erro que ele comete. Preste atenção. João capítulo 12, Chilton, verso 27. João 12, 27, palavra de Jesus Cristo, João 12, 27. Jesus está dizendo, agora, Jesus está citando uma passagem. E ele diz, agora meu coração está perturbado, e o que direi, Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. A palavra, o meu coração está perturbado, a palavra perturbado aí, no original, que agora é em grego, porque o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento em grego, e você vai saber por que ele foi escrito em grego. Belíssimamente, você vai saber disso. Sábado à noite que vem, nós vamos fazer aqui o culto da Páscoa. Sábado à noite, o culto da Páscoa. E domingo de manhã, o culto aqui é 5 horas da manhã. Então você não pode perder. Você tem que vir para aqui sábado à noite, para o culto da Páscoa. Vai ser lindo, nós vamos fazer um culto lindo, com louvores, com mensagem. Você vai entender porque o Novo Testamento foi escrito em hebraico. Aliás, em grego. E domingo de manhã nós vamos fazer um culto. Nós vamos tomar um café aqui. O culto vai terminar às 6h20 da manhã, mais ou menos.
6h20, 6h30, a gente toma um café e vai para casa. Por que 5 da manhã? Porque nós vamos celebrar o dia da ressurreição de Jesus. Eu não gosto de ficar nessa gastura de celebrando a morte de Jesus, mas ele já morreu, mas já está vivo. Faz tempo que Jesus está vivo. Então nós vamos celebrar o sábado dizendo, amanhã é o dia. E domingo de manhã a gente vai vir cedo. O Alisson. 5 horas da manhã, eu quero ver os cabra bom. E menino, e menina, e criança, e Julinha também, viu, seu Júlio? Traga a Julinha, ela vem e nós vamos celebrar o Senhor domingo de manhã. E você vai aprender, vai entender por que o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, o Novo Testamento, Jesus dizendo, o meu coração está perturbado. Evidentemente, quando ele diz isto, a palavra perturbado do original grego é uma transliteração da palavra barral, de angustiado, de estremecido, de agoniado, da palavra hebraica que Davi usa. Os meus ossos estão estremecidos, eu estou numa angústia tão grande porque o meu filho está doente. E Jesus usa essa palavra para dizer, o meu coração está perturbado. Só que a palavra que Jesus usa, que é a mesma, só que em grego a pronúncia é diferente. Se lá é barral, aqui no grego é tarasso. Que quer dizer, este sofrimento, esta angústia, esse coração perturbado, tarasso, não é o mesmo barral no sentido de humano. Lá, o homem sofre porque o homem merece. Aqui, tarasso significa um sofrimento de alguém que tomou a frente de outro. Dá para dizer um amém? Era eu e tu. Quem tinha que estar lá carregando a perturbação do coração era eu e tu. Mas porque nós temos um Cristo que foi na nossa frente, morreu em nosso lugar e ele se entristeceu dizendo, não é possível. Eu vou morrer por esse povo todo, que é um povo difícil, porque nós somos difíceis. Mas agora ele mesmo pergunta, o que direi ao Pai? Salva-me desta hora? Não, porque eu vim exatamente para cumprir esta hora. Eu vim para morrer sem merecer por um povo que eu vou levar para mim. Então o sofrimento de Cristo é diferente do sofrimento de Davi. O dele é salvador, o Davi é de disciplina. E Deus também disciplina a mim e a você. Então, a primeira trajetória dessa passagem é a seguinte, a dor da disciplina. A gente aprende na disciplina. Deus nos disciplina. Deus aperta a nossa mente. Como diz o irmão no Rio de Janeiro, Deus, o Jeová de aliança, ele aperta, ele disciplina. Apocalipse capítulo 3, verso 17, olha que texto lindo de Apocalipse capítulo 3, lá no final da Bíblia, lá no final. O Senhor dizendo a Laodiceia, a igreja que ele podia condenar, que ele podia destruir por causa do pecado, olha o que Deus diz para a Laodiceia. Não, eu acho que é o verso 13, mas é a mesma coisa de Laodiceia, mas é o verso 13. Apocalipse 3, verso 13. Não, não é esse não. Mas enfim, o Senhor diz a Laodiceia, eu disciplino. Verso 19. Eu disciplino, repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente, porém, faça o arrependimento. Está claro para vocês, sim ou não? Davi foi confrontado pelo profeta Natan e disse, moço, você tinha tudo, mas você foi pegar a mulher do outro menino. Aí ele diz, eu pequei. Ele reconheceu e ele se arrependeu. E Deus disse, então eu não vou te matar, eu não vou te destruir. Mas eu vou te disciplinar, Davi, para você não fazer isso mais nunca, para você não abusar do seu poder de rei e querer tomar a mulher dos outros. A segunda trajetória do triunfo, para chegar até o triunfo, ela está nos versos 4 a 5
Quando diz, de Salmo 6, volta-te, Senhor, e livra-me, salva-me por teu amor leal. Quem morre não se lembra de ti. Entre os mortos, quem te louvará? Porque Davi está dizendo, essa palavra morte aí, no verso de número 4, aliás, no verso 5, quem morreu, é uma palavra hebraica que fala sobre mundo dos mortos, chamada de Sheol. Não é especificamente a morte. O que ele está dizendo é, uma pessoa entristecida não pode te oferecer ofertas. Ofertas não é dinheiro. Não é dinheiro. Ofertas ali, quando ele fala não se lembra de ti, a originalidade da palavra é não pode ir ao teu culto e oferecer um sacrifício, uma oferta, que naquele momento poderia ser um animal, ou a própria vida era ofertada ao Senhor, não vida para morrer, para matar, para derramar sangue, mas eu não posso cultuar, eu não posso ir na tua presença, porque a minha vida está tão angustiada, e eu estou vivendo o segundo estágio dessa trajetória, o medo da morte espiritual, o medo de eu não ter mais uma ligação com o Senhor. Se eu perder essa ligação, eu não falo mais contigo. Me ajuda, Senhor. Ele disse, volta-te, Senhor, verso 4, e livra-me. Volta-te, Senhor, Deus da aliança, me leva de novo, me liga de novo na tua aliança. Eu não posso morrer. Eu não posso perder a comunhão contigo. Quando a gente enfrenta a disciplina, o coração desse homem está tão quebrantado que ele enfrenta a disciplina, mas o segundo passo que ele faz é ele dizer, eu não posso perder a tua aliança. Eu sei que eu pequei, mas eu preciso estar com o Senhor de novo. Normalmente nós, quando erramos, a gente diz, eu quero me afastar de Deus. O primeiro ato que o pecado faz em nós é nos afastar de Deus. Note os irmãos que quando Adão e Eva estavam no jardim, e eles falavam com Deus, Roger, todos os dias. Deus visitava ele, irmão Geraldo, todos os dias. No dia que Eva peca, que o Senhor descobre que eles estavam em pecado, a primeira coisa que o texto diz que do Senhor fala, Adão, e ele diz, Adão, e onde estava Adão? Ele estava escondido atrás das árvores. Ele disse, Senhor, eu estou nu. Quem disse a você que você está nu, Adão? Porque o pecado, a primeira coisa que faz com a gente é nos afastar da presença de Deus. E Davi entende isso, ele diz o contrário, irmãos. Ele diz, Senhor, volta-te para mim. Não quebra essa aliança, pelo amor de Deus. Me livra, me salva, por causa do teu amor leal, da tua aliança que é leal. Eu não posso perder. Isso é bonito. Isso mostra um coração de um homem quebrantado. Às vezes, quando a gente está em problema, num pecado que a gente sofre, a primeira coisa que a gente faz é, eu vou dar um tempo. Eu vou dar um tempo da igreja, eu vou dar um tempo de Deus. Eu vou me afastar um pouco das coisas. E você não dá conta de que você está indo para um caminho que talvez pode não ter volta. E para voltar, às vezes, fica mais difícil do que permanecer fraco como Davi, disciplinado como Davi, mas dizendo, Senhor, volta-te para mim. O teu amor é leal. Não quebra essa aliança, não. Não deixa eu morrer, não deixa eu perder essas coisas. A primeira coisa que o inimigo faz, irmãos, comigo e com vocês, quando a gente enfrenta qualquer momento de dificuldade, de disciplina, é a gente dizer, eu vou dar um tempo da igreja. Eu vou sumir. Essa é a mentira mais horrenda que o inimigo coloca no nosso coração. E ele afasta a gente de Deus. E Davi disse, eu não quero perder isso. Volta-te para mim. Segunda trajetória. O medo de perder a aliança de Deus fez com que ele, Fanny, dissesse, Deus, não afasta, volta-te para mim. Livra, volta o teu rosto para esse coração pecador. Foi esse mesmo Davi que escreveu, um coração quebrantado e contrito o Senhor não rejeita. Amém. Muito bem. Terceiro estágio dessa trajetória. Viu que mensagem curta? Terceiro estágio da trajetória está narrada dos versos
6-7. Eu estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar. A minha cama, eu inundo a minha cama de noite, de lágrimas eu encharco o meu leito. Verso 7. Os meus olhos se consomem de tristeza, de olheiras, e fraquejam por causa de todos os meus adversários. Por que os meus adversários? Quarto estágio, irmãos. O peso do desespero. Ele enfrentou aquilo porque nenhuma pessoa que peca, todos nós, pode pecar e continuar sorridente, porque o pecado traz tristeza, traz angústia, traz esses trem tudo aí no coração. Então Davi está com o peso do desespero, dizendo, eu tô as minhas noites, e eu vou dizer uma coisa para vocês, quem está vivendo dias difíceis, a noite parece que fica mais longa. A noite parece que não passa nunca, professor Alex. É um trem terrível. Uma dor de dente, minha gente, de noite. Dor de vesícula de noite. Parece que a vesícula diz, eu vou doer 1h da manhã. Graças a Deus, eu já passei dessa fase. A velhice está me alcançando, Paulo Henrique. Porque quando a gente começa a sentir problema de vesícula, é o sinal, Pedro, ô menino, que a gente está chegando à velhice. E aí você olha no relógio, toma um remedinho, um Júlio, e pergunta, que horas são? Aí passa aquela ruma de dor, você olha, 1h01. Não é assim, irmã Elza? Aí você toma um remédio, toma uma injeção, bota um negócio, faz um monte de simpatia, e bebe água, e faz um monte de trem, e bebe chá, e quebra a pedra. Literalmente você quebra a pedra. De tanta dor, olha no relógio, 1h02. O choro dura uma noite, a noite é tensa. Quando a gente está em tribulação, as nossas noites parecem que são terríveis. Davi está vivendo exatamente o peso do desespero, porque o pecado em nós gera noites de lágrimas, de dor, de tristeza, de perda de sono. E Davi disse, e para completar o dinheiro da coberta, Davi diz ainda assim, no verso 7, os meus olhos, Senhor, estão consumidos de tanta tristeza e fraquejam por causa de todos os meus adversários. Aí entra o segundo personagem dessa história. Aliás, o segundo público, porque Davi fala para dois públicos aí. Ele fala para Deus, Senhor, a minha vida, Senhor, volta para mim, Senhor, me ajuda, Senhor, me acode. O segundo público que ele fala é para os adversários. E aí ele cria, no verso 7, ele diz, eu estou sabendo, porque ele ficou dias jejuando e chorando por causa da morte, por causa da doença do menino. Segundo Samuel, vamos voltar lá, verso 12. O verso 2 Samuel 12, eu vou te dizer qual é o verso, viu, Chilton? Verso 16. 2 Samuel 12, 16. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no dor de vesícula. Na cama, eu acho que é melhor do que deitado no chão, sim ou não? Qualquer dor deitado na cama é melhor do que no chão. Imagina um desespero terrível, uma angústia na alma ainda deitado no chão. Olha o verso 17. Os oficiais do palácio de Davi tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou a comer. Quantos dias? Verso 18. 7 dias de angústia. Depois, 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhes
a criança está morta. E comentaram: enquanto a criança ainda estava viva, falávamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Verso 7 do Salmo 6. Quando Davi estava nesse estágio, verso 7 do Salmo 6, Davi diz: Senhor, os meus olhos fraquejam por causa de todos os meus adversários, porque durante os 7 dias a notícia vazou. Porque vaza, irmãos, vaza. Os conselheiros lá, estava aquele negócio no palácio, cadê o rei que não aparece? 7 dias, não tinha mais audiência cancelada, agenda cancelada, e o pessoal da CNN, desse pessoal lá, das mídias, tudo lá. Alguma coisa aconteceu, porque o monarca não sai no átrio, o monarca não vai dar bom dia, o monarca cancelou a agenda. Aí chega, a notícia nova é que o monarca Davi cancelou a agenda durante 7 dias, não se sabe, mas uma fonte de dentro do palácio havia informado que o monarca teria estado em uma crise depressiva. Vamos agora com o repórter fulano de tal. Aí, pois é, Davi parece estar sofrendo, já está quase perdido, e já há quem diga que dentro do palácio terá uma sucessão para assumir o trono, porque ele está à beira da morte. E isso chegou a ele. Senhor, os meus adversários estão me dando uma gastura de ouvir essas notícias. Davi deitado de vez em quando abriu o zap. Feed de notícia do Instagram. Monarca está entregando os pontos. Na outra dizia: monarca adoece, o leito é quase inacreditável. O monarca está doente e a lepra já comeu o juízo dele. Monarca está morrendo de AIDS. Um câncer. Foi assim. Aí ele agora vai lidar com outra parte dessa crise, os adversários. Irmã Helena, ele diz: Senhor, que desespero é esse no meu juízo? 4 estágios. Primeiro, quem lembra? A dor da disciplina. Ele pecou, tinha que passar por ela. Segundo, o medo de perder a aliança com Deus. Terceiro, o peso do desespero. Mas agora, dos versos 8 a 10, Davi muda o cenário. E esse texto é tão lindo que Jesus vai usar esse texto lá na frente. Davi diz, aí agora ele diz, 4º estágio. Diga comigo, irmãos, a alegria do livramento. Ô povo fraco, esse povo de Montes Claros. Eu já entendi essa fraqueza, é porque não é a época de piqui. Que eu não vi, quando já está acabando, né? Já acabou? Não deu para ver, o centro voltou a cheirar. Quando é época de piqui, eu vi os irmãos na igreja com alegria medonha, chegando aqui sorridente, que negócio e tal. Eu digo, ô povo alegre. Era uma energiazinha do piqui. Alegria do livramento. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Aí a pergunta é, como que um homem havia pecado, fez um trem que fez, agora fica dizendo que o povo é mau? Vocês que praticam o mal. Porque o Senhor, aí agora, irmãos, ele diz com toda firmeza, Camilinha, porque o Senhor ouviu o meu choro. Ele chorou ou não chorou de noite, Isaac? Chorou ou não chorou? Tabitinha, que não veio 2 domingos, chorou ou não chorou? Chorou. O Senhor ouviu o meu choro. Verso 9, ele diz, o Senhor ouviu a minha súplica. E verso 9, o Senhor aceitou a minha oração. Porque um coração quebrantado, o Senhor não rejeita. E no verso 10, ele diz, serão humilhados, aterrorizados, todos os meus inimigos frustrados recuarão. De repente,
da minha presença, porque eu fui absorvido por Deus. E por que ele foi absorvido? Porque ele teve um coração arrependido. Primeira coisa que ele faz quando Natan diz para ele: foi tu, sem vergonha, que pegou a mulher do outro. E ele poderia ter feito igual Saul. Ele disse: não, mas eu sou o rei. Quem você pensa que é, seu profetinha? Você está falando com o monarca, o maior monarca, ungido de Deus. Não, ele disse: ih, moço, eu pequei. Pequei, Natan, pequei contra o Senhor. Pequei no verso 13 de 2 Samuel 12. Eu pequei. Aí o Senhor disse: ó, bom menino, não vou matar esse cara não. Eu vou disciplinar, porque a disciplina vai ensiná-lo. E Davi nunca mais fez isso. E Deus termina essa história, sabe como, irmãos? Com graça. Deus disse a Davi: não era para você ter feito isso, mas eu disciplinei você. Você aprendeu a lição? Aprendi, Senhor. Agora deixa eu te ensinar uma coisa, Davi. Não se meta mais em confusão. Eu vou consertar as coisas por um detalhe. A trajetória termina triunfante porque Davi disse: cala a boca vocês, meus adversários, que ficam falando de mim aí, que eu vou morrer, vocês não sabem de nada. Eu vou mostrar a vocês que eu estou bem. Aí Davi mandou chamar o pessoal da televisão, da CNN. Foi todo mundo com as câmeras. Nós vamos ver a morte do rei. Está deitado na cama, já está indo embora. Todo mundo montado. Daqui a pouco, eu gosto dessas coisas da Bíblia, irmãos. Tá CNN, todo mundo lá, os caras tudo com caderninho, aquelas moças tudo de terninho, de sainha justa. Salto alto, esperando o monarca chegar. Esperando. Não, mas é aqui, na sala de jantar. Como Deus termina, como termina o triunfo, irmãos? Olha para aqui, a tristeza começa com jejum, com fome, 7 dias sem comer. Como é que termina o triunfo, irmãos? Por isso que eu gosto de comida. Comida é coisa de Deus, irmãos. Dieta é coisa do demônio. Irmão, dieta é coisa do Satanás. Uma pessoa que faz dieta fica mal-humorada. Até ela entender, o organismo dela entender que ela está dieta, não dá bom dia a ninguém. Fica mal-humorada. Se uma pessoa comeu, está alegre. Eu tô mentindo, irmãos? Oxente, estou falando. Comeu, alegrou. E hoje a gente vai ter pizza para todo mundo aí. Não que essa mensagem vai terminar em pizza. A notícia de Davi, da morte, vai terminar em pizza. Mas aí está lá todo mundo, sentadinho lá, esperando. E aí Davi dá 1-0. Porque Deus livrou ele, disse assim aos meus adversários: vocês vão ser humilhados. Chama todo mundo. Deus gosta de fazer isso com adversários do seu povo. Deus gosta, Joaci, meu caro divino, de fazer o seguinte: olha, chama todo mundo porque vão ficar envergonhados, aterrorizados, frustrados, vão recuar de repente. Furo de reportagem, primeira mão, vamos estampar o velório do monarca. Davi gosta disso, dizendo o seguinte no Salmo 23, quando ele diz assim: o Senhor me fez passar pelo vale da sombra da morte, mas ele vai preparar uma mesa perante os meus, na presença dos meus adversários. Então não, é uma mesa, meu amigo, irmã Terezinha, uma mesa na frente dos adversários, essa goela de Jesus. Beber água para repreender essa tosse. Mas essa tosse não é do diabo não, é minha mesmo. Aí, Davi, Chiltão, eu e tu agora, sebo de carneiro nos dedos. 2 Samuel capítulo 12, verso 19. Chilto cabra bom. Aí Davi viu os cabras conversando lá, né? E o menino morreu e tal. Aí Davi percebeu que eles estavam cochichando entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, Senhor. Responderam eles. Olha o que Davi faz. Verso 20. Se levantou do chão, tomou banho, botou um óleo, se perfumou todo, trocou de roupa,
Quando a gente está triste, a gente nem banho quer tomar. Por isso que eu nunca fico triste, irmão, que eu tomo banho todo dia. E perfume. Coisa boa é perfume, fala a verdade, é ou não é? Eu sei que tem gente que não pode usar. Olha, eu dou graças a Deus, duas coisas na vida eu dou graças a Deus que eu não sou alérgico. Que eu não tenho gastura assim de perfume e de camarão. Porque eu vou dizer, a coisa mais triste no mundo é uma pessoa dizer assim, eu não posso comer camarão que me fecha a piglote. Eu digo, graças a Deus que tu anda comigo para a praia, porque eu como no teu lugar. E perfume é coisa de Deus. Um fedor é um fedor, não é, Roger? Mas um perfume, hein? É um perfume. Aí Davi tomou banho, se perfumou, trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor. O que é que ele faz? Um coração curado, irmãos. Não é um coração frustrado. Oh Deus, por que tu levou meu menino, Jesus? Oh meu Deus. Que tribulação na minha vida. Eu não vou ser mais rei, eu vou morrer. O Senhor só levou o menino, levou, tá bom, tudo bem. Voltou ao palácio, pediu que preparasse uma. E ele ainda lambeu os dedos. Eu vi Davi lambendo os dedos hoje. Acabou de comer. Verso 21. Seus conselheiros perguntaram: o que o senhor faz essas coisas desse jeito? A criança estava morta, o senhor jejuou e chorou, mas agora a criança morreu, o senhor se levanta e come? Aí Davi disse no 22, sabe as palavras, né? Enquanto a criança ainda estava viva, eu jejuei e chorei. E eu pensava, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Verso 23, mas agora ela morreu, por que eu deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Não, eu irei a ela, eu irei até ela, mas ela não voltará mais para mim. Aí Davi, porque um coração alegre, irmãos, consegue fazer coisas especiais. É ou não é? Olha que coisa que ele faz agora. Aí ele foi lá na casa no quarto da mulher. 24. Ô minha esposa querida Betseba, eu te amo. O menino morreu, mas deixa esse negócio para lá, vamos seguir nossa vida. Deus curou meu coração, Deus restaurou, Deus triunfou. Aí ele dorme com ela de novo e ela vai e pare outro menino. E como é o nome do menino? Que significa? O Senhor o amou. Dá para dar um amém? Amém. E aí, irmãos, Natan, o que é que Natan faz? Hein? Verso seguinte, esse mesmo. Enviou o profeta Natan com uma mensagem a Davi, e Natan deu o nome ao menino de Gedidias, que quer dizer amado pelo Senhor. Salomão é o mesmo nome, Gedidias, amado pelo Senhor. Como é que termina essa história, irmãos? Olhe para mim. Deus perdoando um pecador por causa de uma palavra mágica. Diga comigo a palavra mágica: arrependimento. Diga comigo a palavra mágica: arrependimento. Está muito fraco, comedor de piqui. Como é que diz a palavra mágica? Arrependimento. Quando Natan disse para Davi: você pecou, cara. Ele diz: eu pequei. Eu pequei. E eu não quero mais fazer isso. Essas mesmas palavras que Davi diz no versos 8 e 9, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Jesus pegou esta palavra, e Jesus disse, em Mateus 7, quando ele encontrar o povo, lá na eternidade, aquele povo cheio de pompa, cheio de coisa, que diz, não, Jesus, eu fiz um bocado de coisa para tu, ele vai dizer, apartai-vos, porque eu não vos conheço. Quando Jesus fala aquela palavra, ele pega essa palavra de Davi. Jesus busca isso lá do Salmo e diz, não vos conheço.
Em Lucas, ele faz a mesma coisa. Apartai-vos, vocês que praticam a iniquidade. O que Deus está dizendo? Deus não tem um negócio com quem tem um coração duro, que vive na iniquidade. Deus tem um negócio com quem tem um coração quebrantado. Não adianta dizer que alguém é pecador, nem ficar apontando que ele pecou. Aliás, o evangelho de Jesus hoje não é compreendido pelas pessoas, porque as pessoas olham para a igreja, olha para lá, era ladrão, fumava, bebia, era prostituta, era isso, era aquilo. Agora está na igreja dos crentes dizendo que é bom, que é santo. Nós não dissemos que somos bons, somos santos. Não, nós estamos buscando uma vida com Deus porque nós éramos de fato tudo isso que o mundo mostra, mas não somos mais, porque esse é o poder do evangelho. Pega um Davi da vida, um pecador, um acabado com tudo, mas um coração quebrantado. Deus diz para ele: olha, eu vou consertar a sua história. Você ama essa mulher, né, meu filho? Eu amo, Senhor. Eu queria que meus dias fossem com ela. E quando Davi vai morrer, que mulher Davi vai ficar? Com Betseba. Ele amou essa mulher. Deus honrou tanto depois desse amor, perdoou tanto, que a partir desse relacionamento nasce Salomão, o cara que vai ser o substituto do rei Davi. Deus pode fazer muito mais por mim e por você. Mas a palavra mágica é um coração arrependido. Eu pequei.